Olá, gente. Como eu já tinha falado com vocês, né? Eu ia fazer um vídeo de revisão de conteúdo, por conta que na sala de aula, né, muitas vezes não dá tempo de explicar tudo. E aí, então vamos aqui a nossa revisão do conteúdo aqui. Primeiro, o conteúdo que nós vimos nas oficinas de matemática, né, onde a gente trata da recomposição de aprendizagens, foi sistema lineares. Nós vimos apenas em uma aula, foi muito rápido, então daí a necessidade de fazer essa revisão. Os sistemas lineares, nós temos duas incógnitas, dois valores desconhecidos, né, no caso x e o y, e a gente tem um método, a gente pode responder pelo método da adição ou da substituição. Eu prefiro pelo método da adição, que foi o método que eu expliquei para vocês. Então, nesse método é assim. Nós temos aqui, né, x mais y igual a 5, como nesse exemplo, e x menos y igual a 1. Como eu não posso somar x com y nem subtrair, eu não posso resolver as duas incógnitas ao mesmo tempo, eu preciso encontrar a maneira de eliminar uma delas, ou x ou y. Para eliminar, eu preciso que exista o mesmo módulo, só que um positivo e outro negativo. E aí eu já observo que eu já posso eliminar, ó. Vou botar aqui um verde. Observe que eu tenho mais 1, menos 1. Então, eu posso cancelar, porque zerou. 1 menos 1 dá 0. E aí sobra, então, aqui, ó, um x positivo e um x positivo. Ou seja, 1 mais 1, 2, né? 2x. Igual a... Aqui, do outro lado, eu tenho mais 5, porque tem um sinal de mais escondido, mais 1. 5 mais 1, 6. Daí, agora, para resolver, é só repetir o 6, né? E esse 2 que está multiplicando o x passa dividindo. Daí, eu encontro que x é igual a 3. Pronto. Encontramos o valor do x. Agora, para encontrar o valor do y, eu pego qualquer uma delas, ou a de cima, ou a de baixo, tanto faz, vou pegar a de cima. Então, x mais y igual a 5. Peguei a equação de cima. Nessa equação, eu vou substituir o valor do x, que eu já conheço, ó, que é 3. Vou repetir o resto. Daí, vou deixar o y sozinho antes da igualdade. Vou repetir o 5, que já está após a igualdade. E esse 3 eu vou passar para lá. Um amarelinho, um laranjinho, ó. Por quê? Porque antes da igualdade eu coloco as letrinhas. Após a igualdade eu coloco só os números, né, os valores. Como vai trocar de membro, troca de sinal, tá mais, vai menos. Então, pronto, y igual a 2. Daí eu encontrei o que a gente chama de par ordenado, ou seja, x igual a 3, y igual a 2. Pronto. Vamos ver outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, eu tenho novamente um sistema de equações que eu vou responder pelo método da adição também. Então, vou pegar aqui essa cor. X mais y igual a 25, x menos y igual a 5. Daí eu vou observar, será que eu já posso cancelar? Né? Porque pelo método da adição tem que buscar uma maneira de eliminar o x ou y. Para isso tem que ter o mesmo módulo, ou seja, o mesmo número, só com positivo ou negativo. Eu observo que o y aqui, ó, mais 1, menos 1. Eu observo que 1 menos 1 dá 0, né? Então, cancelou. Pronto. Já eliminei o y. Aqui eu tenho mais um x e aqui eu tenho mais um x. 1 mais 1, 2x. Igual a mais 25 mais 5, porque tem um sinal de maisinho escondido, né? 25 mais 5 são 30. Daí eu tenho que x é igual a 30. E esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Daí eu encontro que x é igual a 15. Para encontrar o valor do y, eu escolho a de cima ou a de baixo. Vou escolher a de cima, a primeira equação. Nessa equação, substituo o valor do x, que eu já conheço, que é 15. Repito o resto da equação. Agora, eu vou deixar o y sozinho antes da igualdade. O 25 eu vou repetir, porque ele já está após a igualdade. E esse 15, né, porque os números, letra antes da igualdade. Só números após a igualdade.
o 15 vai para lá, né? E aí, se troca de membro, troca de sinal. Então, tá mais e passa menos 15. Daí eu encontro que y igual a 10. Você quer saber se está correto? É só substituir. Meu x é 15? Sim. Meu y é 10? Sim. 15 mais 10, 25. 15 menos 10, 5. Assim você observa se está correto. Nessa primeira, meu x é 3, meu y é 2. 3 mais 2, 5. 3 menos 2, 1. Então, assim a gente observa se está correto ou não, ok? Agora, ele não pede para resolver o sistema, né? Para dizer qual é o valor de x e y. Ele só quer que você diga qual sistema permite responder o problema, né? Se é letra A, letra B, letra C ou letra D. Então, vamos ler aqui. Hélio sacou R$110 em um caixa eletrônico. Essa quantia era composta apenas de cédulas de 10 e 20 reais, em um total de 8 cédulas. Quantas cédulas de cada valor Hélio sacou, considerando x o número de cédulas de 10 reais e y o número de cédulas de 20 reais? Qual dos sistemas permite resolver esse problema? Então, vamos lá. X aqui é o número de cédulas de 10 reais e y é o número de cédulas de 20 reais. Aqui, né? Ó. Então, aqui, ó, x, número, ou seja, quantidade de cédulas de 10 e y, número, ou seja, quantidade de cédulas de 20. A gente já sabe que em um total foram 8, né? Então, a quantidade de cédulas de 10 mais a quantidade de cédulas de 20 deu um total de 8 cédulas, né? Então, a gente já tem a primeira equação. Agora, a segunda. Vamos ver aqui a segunda. Baixar aqui um pouquinho. O total, ele sabe que foram 10, né? Era um composto apenas de cédulas de 10 e de 20, né? Então, quantas cédulas de 10, ou seja, 10x mais quantas cédulas de 20, ou seja, 20y, deu um total de R$110. Pronto, então esse sistema permite resolver. Daí a gente observa aqui que é a letra D de dado, né? Só que tá invertido, né? Eu coloquei o x mais y, não, letra D de dado não, letra B de bola. Então, voltando aqui. A gente observa que a opção correta é a letra B de bola, né? Aqui, porque eu tenho, só que eu inverti, né? Inverti as equações. Mas olha, a quantidade de cédulas de 10 mais a quantidade de cédulas de 20 dá igual a 8 cédulas. E aqui a quantidade de cédulas de 10 mais a quantidade de cédulas de 20 deu um total de R$110. Então, é a letra B. Para o conteúdo de equações do primeiro grau, trouxe esses exemplos que podem ajudar a facilitar o entendimento das questões que eu coloquei na prova e o entendimento de equação do primeiro grau como um todo. Então, vamos aqui. Ó. Aqui são equações do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Daqui a 10 anos, Paula terá 35 anos. Usando a letra X, escreva uma expressão que permita calcular a idade que Paula tem hoje. Assinale a alternativa correta. Então, aqui, X, né? Nós vamos dizer X, eu não sei a idade que a Paula tem hoje. Então, X mais 10 é igual a 35. Então, pronto. A resposta correta é essa. A questão não pede para resolver. Mas, se pedisse para resolver, você isola o x antes da igualdade, repete o 35 e passa o 10 para lá. Por quê? Porque antes da igualdade a gente coloca tudo com as letrinhas e após a igualdade só os números sem as letras. E se vai trocar de membro, troca de sinal. Então, tá mais, vai menos. X é igual a 25. Pronto, quer saber se está correto? É só substituir o x. 25 mais 10 é 35. Ou seja, a Paula tem hoje 25 anos. Daqui a 10 anos ela terá 35. Olha, continuando aqui, a equação do primeiro grau, temos esse exemplo. Né? Nós já respondemos aquele primeiro.
Agora tem esse aqui. Vamos lá. Pense em um número, né? Como nós não sabemos que número é esse, vamos chamar de x. X. Ai, peraí. Minha canetinha não tá escrevendo. Vou colocar aqui a cor. Pronto. X. Multiplique por 3. Então, fica 3x. Subtraia de 6. Subtrair é diminuir, né? Então, menos 6. E obtive 18. Qual é esse número? Então, aqui tem a equação do primeiro grau. Nós vamos deixar 3x antes da igualdade. Após a igualdade, só os números. Então, 18 já está lá. E o 6 tem que ir para lá, né? Ó. Então, troca de sinal. Tá menos e vai mais. 3x, então, vai ser igual a 24. Que x, então, é igual a 24. E esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, pronto, x é igual a 8. Esse número pensado, então, é o 8. Outro exemplo agora. O dobro de um número, então vamos lá. O número é x. O dobro, 2x. Subtraído é menos. Menos 20 é igual a 100. Qual é o número? Então, de novo, deixa o 2x antes da igualdade, após a igualdade, só os números. 100 já está ok, é só repetir. E o 20 nós vamos levar para lá, tá menos e vai mais. Então, eu tenho 2x igual a 100 mais 20, 120. E x, então, é igual a 120. E aí, nós vamos dividir, né? Porque se esse 2 está multiplicando aqui antes da igualdade, ele passa dividindo após a igualdade. Então, x é igual a 60. Agora, chegamos nas equações do segundo grau, né? Que a gente responde pela famosa fórmula de Bhaskara. Equações do segundo grau. Então, vamos lá. Nas equações do segundo grau, a gente começa descobrindo, ou seja, dizendo quem são os coeficientes, né? Então, no caso aqui, o númerozinho, ou seja, o A é o número que está junto do x ao quadrado. Então, A é igual a 2. Né? São só coeficientes, só números. O B é o número que está junto do x, 12, mais 12. E o C é o coeficiente independente, ou seja, aquele que não depende do x, né? Aquele que está só o número, então 18. Daí nós vamos para a fórmula delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que esse delta também é chamado de discriminante. Então, se na prova vocês virem essa palavrinha discriminante, é o delta que a gente encontra através dessa fórmula. Então, vamos descobrir quem é o discriminante ou delta, substituindo b, 12 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 2, e vezes o c, que é 18, né? Delta vai ser igual 12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12, então 144. Aqui nós vamos multiplicar esses três, ó. Primeiro vamos fazer o jogo do sinal. Menos com mais, que dá mais escondido, dá menos. E menos com mais dá menos. 4 vezes 2, 8. Vamos fazer aqui 18 vezes 8. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 8, pronto, 144. E aí nós temos que delta é igual a zero. O que acontece? Quando delta é igual a zero, a equação tem livros que falam que tem apenas um x, tem outros que falam que tem 2x iguais, porque na verdade vai ter x1 e x2 iguais, então tem duas raízes iguais. Então, se o x1 dá 1, por exemplo, o x2 também tem duas raízes iguais, né? Então, vamos descobrir quais são essas duas raízes. Então, vamos lá. A fórmula, vou botar outra cor aqui, vamos colocar aqui outra cor aqui, cadê? Para encontrar as raízes, essas duas raízes. Vamos colocar essa cor aqui.
Então, aqui, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Que x é igual menos da fórmula. Aí vamos lembrar lá quem é o b lá em cima, né? O b é 12, então fica menos 12. Mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes o a, que é 2. Aqui nós vamos desmembrar em x' ou x1 e x duas linhas. Menos 12 mais o x1 só é com mais, raiz de zero é zero, sobre 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho menos 12 mais zero, menos 12, sobre 4, ou seja, dividido por 4, menos 3. Vamos ver aqui quem será o x2. É só pegar aqui e substituir esse sinal aqui do meio, né? Ó. Então, repito, menos 12. Aqui no meio, ao invés de ser mais, vai ser menos sobre 4. Menos 12 menos 0 é menos 12. E dividido por 4 dá menos 3. Tá aí, ó. É isso que eu estava falando lá em cima, né? Tem duas raízes iguais. Alguns livros, alguns professores falam em apenas uma raiz, outros falam em raízes iguais. Né? Então, é isso. Quando o delta é igual a zero, tem duas raízes iguais. Vamos para outro exemplo aqui. Dada a equação, né? Então, primeiro, nós vamos descobrir quem é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Lembra quando eu falo coeficiente, eu estou falando de número, né? Qual é o número que está junto do x ao quadrado? 1. Então, A igual a 1. Qual é o número que está junto do x? 3. E o termo independente ou coeficiente independente, sem x, menos 10. Não esqueça de colocar o sinal de menos. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. O b é 3, então fica 3 ao quadrado menos 4 da fórmula vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é menos 10. Vamos colocar entre parênteses para não misturar sinais. Então, delta vai ser igual. 3 ao quadrado são 9, porque 3 vezes 3 são 9. Aqui, nós vamos primeiro fazer o jogo do sinal. Menos com mais dá menos, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, vezes 10, 40. Então, delta é igual a 49. Quando o delta é positivo, ou seja, é maior que zero, nós temos duas raízes diferentes. Então, eu vou ter um x1 e um x2 diferente, né? Então, tem duas raízes diferentes. Raiz ou zeros. Tem livros que falam raízes, outros falam zero, né? Zeros reais, que é o x1 e o x2. Então, forma x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. Vou fazer aqui embaixo o outro. X é igual menos da fórmula. Então, vamos aqui lembrar quem é o b. O b é 3, né? Então, vai ficar menos 3. Então, aqui menos 3. Mais ou menos raiz do delta. Meu delta foi 49, né? Sobre 2 vezes o A. Que o A é, só lembrando, o A é 1. Então, 2 vezes 1. Aqui vamos desmembrar, né, no x1, x2. Então, eu vou fazer aqui mais em cima, que vai ficar muito embaixo. x1 é igual menos 3. O x1 a gente não faz com mais ou menos, fazemos só com o sinal de mais. A raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 são 49, sobre 2 vezes 1, 2. Aqui, diminui, sinais contrários, diminui, dá o sinal do maior. Então, 7 menos 3, 4. O maior é positivo, aqui é positivo, não precisa colocar o sinal. Dividido por 2 é igual a 2. Agora, vamos para o x2. O x2 eu vou repetir menos 3, só aqui no meio, que em vez de ser mais, vai ser menos 7 sobre 2. Sinais iguais, soma e dá o mesmo sinal. 3 mais 7, 10, o mesmo sinal é menos, dividido por 2. Menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. Tá aqui as duas raízes reais diferentes, x1 e x2.
Exemplo 3. Voltando aqui, vamos baixar aqui mais um pouquinho. No exemplo 3, trouxe aqui, não chamando de x, né, mas chamando de y, mas é a mesma coisa. O y é como se fosse o x, né? Então, aqui, vamos descobrir quem são os coeficientes A, B e C. O A é o número que está junto do y ao quadrado, né? Da letrinha com o expoente 2, então A igual a 4. O B é o número que está junto do y, então 6. E o C é o termo independente, sem letrinha nenhuma, então 50. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. O B, 6, né? 6 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 50. Delta vai ser igual. 6 ao quadrado, 6 vezes 6 são 36. Aqui nós vamos fazer o jogo do sinal primeiro. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. 50 vezes 40 aqui, né? Vai dar 200. 200 vezes 4 dá 800. E aí vamos diminuir. 36 menos 800 dá menos, né? Porque dá o sinal do maior, e o maior é negativo. Então, aqui vai dar 764, se eu não me engano. Mas é isso mesmo, 764. O que acontece? Encontramos um delta negativo. E quando o delta é negativo, ou seja, é menor que zero, não existem raízes reais. Ou seja, não existe x1 e x2. Então, para aqui mesmo, quando o delta ou discriminante é negativo, não existem raízes reais. Tá certo, gente? Beleza? Então, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês aproveitem e tirem nota boa na prova e aprendam. Beijos!